Fala pessoal, vamos lá mais uma vez continuar trabalhando aqui com a tabela dinâmica e com a parte dos campos da tabela dinâmica. E nessa aula a gente vai trabalhar com várias tabelas dinâmicas e uma só fonte de dados, que é aquela primeira fonte de dados que a gente tem, que é a nossa tabela principal. Perfeito? Então eu já estou aqui com uma tabela dinâmica que a gente separou, que são realmente por tipos de ocorrência e a contagem de tipos de ocorrência, só que eu quero criar várias informações, várias tabelas dinâmicas em uma planilha só, para depois eu trabalhar com os gráficos e até mesmo organizar as informações. Então, perfeito, eu já tenho essa primeira informação que eu vou chamar. Vamos colocar aqui quais as informações que a gente quer. Por exemplo, a gente quer uma tabela com tipo de ocorrência e quantidade, certo? Que é isso que essa nossa tabela dinâmica, a primeira tabela dinâmica que a gente tem, é essa informação que ela está trazendo para a gente. É importante que a gente saiba definir o que a gente quer, porque vai facilitar na hora que a gente for trabalhar aqui com as janelas dos campos da tabela dinâmica. Então, qual outra informação que a gente gostaria de ter visualização nas nossas dinâmicas aqui? O local, vamos colocar aqui, local e quantidade de ocorrências por local, perfeito? A gente vai já organizar isso. E que tal a gente colocar também o mês e o ano com as informações da contagem de ocorrências? É importante que você realmente organize isso para você saber como que você vai brincar aqui na parte dos campos da tabela. Então, a primeira, eu vou até pintar aqui de verde, que a gente já fez, que é o tipo de ocorrência com a contagem das ocorrências. Perfeito? Então, com base nessa, eu vou selecionar ela e vou fazer a segunda, que é essa que eu vou colocar em amarelo. Vamos fazer local e quantidade. Então, com base nessa nossa primeira tabela dinâmica, eu vou na aba analisar e eu vou selecionar a tabela dinâmica inteira. Perfeito? Selecionei a tabela dinâmica inteira. E eu vou copiar ela através do Ctrl C. Vou selecionar um lugar, um local para fazer o Ctrl V e vou passar ela. Perceba que a tabela dinâmica é a mesma que a gente já tem preparado, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai limpar ela, porque não são essas informações que a gente quer. Limpei a tabela dinâmica. A informação que eu quero é local e quantidade. Então, vamos pegar aqui, nos campos da tabela dinâmica, o local, e o local eu vou colocar em colunas, na verdade em linhas, e eu pego de novo o local e arrasto para valores. Então, perceba que a informação de total de ocorrências é a mesma. Perfeito? É a mesma. E aqui você tem ela dividida por, por local e não por tipo de ocorrência. Tá claro? Então, eu vou pintar de verde aqui, porque a gente já fez. Perfeito? E agora vamos fazer uma para mês e ano. Mês, ano e contagem das ocorrências. Então, eu vou de novo selecionar uma dessas tabelas dinâmicas aqui. Pode ser a primeira novamente. Vou na aba Analisar. Vou selecionar a tabela dinâmica inteira. Vou fazer o Ctrl C e vou colar ela aqui. Ctrl V. Ficou semelhante à de cima, perfeito? Mas não são essas informações que nós queremos. Então, a gente vai limpar essa tabela dinâmica e nós vamos organizar ela com as informações que nós queremos, que são essas informações de mês, ano e contagem das ocorrências. Então, a gente consegue brincar. Por exemplo, eu vou arrastar o mês. Será que o mês fica melhor dessa forma?
fica melhor em colunas. Não, poxa, em colunas ele está ocupando muito espaço. Então vamos colocar em linhas, perfeito? Então o mês a gente já pinta de verde aqui. E o ano? Vamos colocar o ano de que maneira? Em colunas? Pode ser, mas eu acho que fica melhor a visualização em filtro, perfeito? Então colocamos o ano na opção de filtro. Então eu vou pintar de verde porque para a gente não se perder aqui na contagem. E vamos colocar a contagem de ocorrências. A contagem de ocorrências, eu pego o tipo de ocorrência que eu tenho e coloco na aba de valores. Então, mais uma vez, eu tenho a informação do tipo de ocorrência e agora não só por tipo, não só por local, e agora eu tenho por meses. Perfeito? E aqui eu tenho ela por ano. Perfeito, pessoal? E agora, pessoal, eu vou ensinar o pulo do gato. Mas primeiro vamos recapitular o que nós fizemos aqui. Nós tínhamos uma tabela dinâmica, né? A nossa primeira tabela dinâmica que nós criamos, que ela conversava com a gente com os tipos de ocorrência e a quantidade. Com base nela, nós fizemos um Ctrl+C e colamos aqui para fazer uma tabela dinâmica trazendo para a gente os locais, né? E não só o tipo. E uma coisa que é importante salientar, o número tem que ser igual. Se o número não for igual, tem alguma coisa diferente. Perfeito? E aqui na nossa terceira tabela dinâmica, a gente escolheu essa visualização por meses. Perfeito? Então a gente tem que janeiro até dezembro. E perceba que ele está trazendo as informações dos meses de todos os anos. Tá? Então, pessoal, na próxima aula, para não confundir muito, na próxima aula, eu vou mostrar como que você faz para essa tabela dinâmica que traz as informações do tipo da ocorrência, para ela conversar com a tabela dinâmica que fala com os locais, com a tabela dinâmica que fala o ano e com a tabela dinâmica que fala os meses. Perceba que agora, nesse momento, ela não conversa. Se eu selecionar aqui o ano de 2019, ela só muda essa tabela dinâmica aqui, porque ela é uma coisa só. Mas ela não muda o valor das tabelas dinâmicas de cima. Perfeito? Ela não muda. Perceba novamente, eu vou selecionar 2020. Atente-se aqui nessa célula que eu vou pintar aqui, nessas duas células. Na verdade, nessas três células. Por que que quando eu seleciono 2020, só muda essa célula e essas duas células não mudam? É isso que eu vou ensinar na próxima aula e a gente vai começar a trabalhar mais a fundo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, para o vídeo, tenta analisar de novo, comenta aí nos comentários, tira a dúvida comigo, que para você seguir, você precisa ter essa situação de trabalhar com várias tabelas dinâmicas, tem que estar bem claro para você. Perfeito? Então, até a próxima aula, pessoal.